enquanto você colocar a tua esperança ou dar mais valor a sentimentos, coisas ou pessoas do que o próprio Deus, a promessa dele não vai se cumprir na sua vida. Foi basicamente essa palavra que foi ministrada no culto de Santa Ceia agora, no domingo que recém passou, e me tocou muito. Sabe, eu era uma das únicas pessoas lá do culto que estava me acabando de chorar, porque eu lembrei muito da minha trajetória. Eu lembrei que durante anos Deus me pedia para renunciar a algo, mas eu, por medo, por falta de fé, por insegurança e também por um excesso de ego, do tipo, eu consigo pela força do meu braço, eu durante anos não consegui renunciar ao que o próprio Deus me pediu, e por isso eu passei anos ali no vale, anos no deserto, impedindo que a vontade dele se cumprisse na nossa vida. E hoje eu quero compartilhar essa palavra que me tocou tanto aqui com vocês. E se você caiu aqui de paraquedas, ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, já se inscreve, que a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e espiritual. Toda segunda e quinta-feira às 18 horas saem vídeos novos. Então agora, bora pro vídeo. Em Gênesis capítulo 12, a gente vê aquele famoso episódio aonde Deus fala para Abraão: Abraão, saia da tua terra, do meio da sua parentela, para uma terra aonde eu lhe mostrarei. E aí Abraão fez o quê? Saiu da terra dele, mas levou os parentes junto. Olha só, vou contar aqui para vocês, vou ler para vocês, tá lá em Gênesis 12, 4, diz assim: Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Quem era Ló? Sobrinho de Abraão. Então já começou errado aí. Tanto é que eles passaram por perrengue numa terra do Egito. Depois começaram ali meio que uns conflitos com Abraão e Ló. E eles tiveram que se separar. Ok, feito isso, Deus prometeu, apareceu em visão a Abraão e prometeu que ele seria pai de gerações, que ele geraria um filho, né? E ele já estava ali com seus quase 100 anos. Pois o que aconteceu? Sara era infértil, tanto é que ela se chamava Sarai. E mesmo com isso, com Deus aparecendo em visão para Abraão e falando que eles teriam filhos, Sara e Abraão também, muito imediatistas, o que aconteceu? Lá no capítulo 16, Sara fala assim para Abraão: Eis que o Senhor me impediu de dar luz a filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Ou seja, a própria Sara ofereceu a sua serva egípcia, chamada Agar, para que se deitasse com Abraão e eles tivessem filhos. Era isso que Deus queria? Não. Mas, pois bem, muito imediatistas, eles fizeram isso. Então, Abraão se deitou ali com Agar e tiveram um filho, que no caso foi chamado de Ismael. Só que não era isso que Deus queria. Tanto é que depois o filho de Agar foi o quê? Foi vendido como escravo. Depois que o filho de Agar, né, e de Abraão foi vendido como escravo, Deus fala novamente para Abraão: agora sim, você se desvencilhou da tua parentela, agora eu vou poder cumprir o que realmente era para já ser cumprido, né? Então ele falou: olha, vou te dar filhos de Sara, de Sarai, né? Porque ela ainda não tinha mudado o nome. A partir de agora, Sarai não é mais estéril, agora ela se chama Sara e ela vai ter um filho seu. Qual era o nome do filho? Isaac. Pois bem, aí agora aconteceu que pôde se cumprir de fato o que Deus havia determinado para Abraão. Por que não se cumpriu antes? Porque não houve renúncias, porque não houve segurança, porque não acreditaram de fato de que Deus iria fazer, sabe? E não obedeceram também o que de fato Deus pediu. Então, desde o começo já estava errado. Deus pediu: saia da tua terra, do meio da sua parentela. Ele levou a parentaiada junto. Agora vou te dar um filho, você vai ser pai de nações, vai ter um filho com Sara. Teve com Sara? Não. Por quê? Porque foram imediatistas. Sara ofereceu Agar, teve filho com Agar. Qual foi a consequência disso? Ele foi vendido como escravo por estrangeiros. E aí tiveram Isaac. Mas Deus, a fim de testar realmente se agora Abraão renunciaria a tudo, depois quando Isaac nasceu, Deus pediu: olha, eu quero Isaac em sacrifício. Por que Deus pediu isso? Para ver se o coração agora de Abraão estava
totalmente nele, se confiava totalmente em Deus. Isso mostra lá no capítulo 22, que diz assim: Deus põe Abraão à prova, ou seja, Deus pediu para Abraão que ele subisse lá no Monte Moriá e oferecesse sacrifício, um holocausto, e que fosse usado a vida de Isaque. Mas para que isso? Para ver se agora realmente Abraão renunciaria tudo e confiaria exatamente em tudo no Senhor, sabe? Então, depois desse episódio, Deus pôde ver que realmente agora o coração de Abraão, a retidão de Abraão, a segurança de Abraão, a fé de Abraão estava no Senhor, que ele estava realmente renunciando tudo, que ele estava com a segurança totalmente em Deus. E o que a gente pode ver com isso? Que nada pode prender o nosso coração para que se cumpra os sonhos de Deus na nossa vida, as promessas de Deus na nossa vida. E por que essa história contada desse ponto me chamou tanta atenção? Porque há muitos anos Deus havia me pedido para renunciar inúmeras coisas na minha vida. Renunciar ao meu ego, o meu orgulho, a minha timidez, para renunciar ao meu trabalho, a minha questão financeira, porque antes eu trabalhava com 3 coisas. Quem ganhava mais em casa era eu, e por isso eu vivia sendo uma pessoa mais mesquinha, mais orgulhosa. A minha segurança estava no que eu poderia fazer, na força do meu braço. E Deus, por muito tempo, me pedia para renunciar a isso. Mas eu, como ser humano, sempre quis que o meu eu prevalecesse, a minha, entre aspas, força prevalecesse. E por isso eu comecei a entrar em um limbo, em vales, em desertos, aonde de fato a promessa, os planos de Deus não começariam, não seriam concretizados. Nesse episódio de Abraão, conforme a gente viu na história, a gente pode ver que realmente os planos de Deus na nossa vida só vão começar a se concretizar quando nós estivermos dispostos e dispostas a renunciar tudo por Ele, a nossa segurança, a proteção que muitas vezes nós achamos que vem do nosso trabalho, que vem dos homens, sabe? Renunciar muitas vezes coisas, pessoas, sentimentos por Ele. Então eu quero que você pense hoje com essa palavra ao que você tem colocado valor, ao que você tem colocado a sua esperança, sabe? Ao que você tem alocado a sua segurança. Sabe? Porque quando Deus pede para que a gente renuncie a algo, seja trocar de cidade, seja deixar pessoas do nosso convívio, seja mudar os nossos atos, os nossos comportamentos, deixar pecados de lado, é isso que a gente deve fazer, mesmo com medo, sabe? Quando Deus pediu para que eu parasse de trabalhar, porque esse é o meu caso, e quando Deus pedisse para que eu me mudasse junto com o meu marido para uma cidade que a gente não conhecia absolutamente ninguém, foi muito difícil. Foi muito difícil. A gente demorou 1 ano orando para que Deus mostrasse qual cidade Deus gostaria de nos levar, e mesmo Deus confirmando, a gente veio com muito medo. Mas a gente renunciou a isso. E foi muito louco que em menos de 1 mês a gente já tinha se acostumado com a cidade que Deus nos trouxe. E nesse 1 ano e meio, quase 2 anos que a gente já se mudou da cidade onde a gente morava, a gente amadureceu, 5 anos, 10 anos em 2 anos. Sabe, Deus fez grandes coisas na nossa vida. O batismo no Espírito Santo que eu estava buscando há 6 anos na cidade onde eu morava só pôde se concretizar aqui, sabe? Os planos de Deus na minha vida só começaram a se concretizar aqui quando eu decidi renunciar tudo por Ele, sabe? E hoje eu te pergunto, o que Deus pediu para você renunciar e que até hoje você não renuncia por medo, por imediatismo talvez, por falta de fé ou insegurança? Sabe, porque de fato as coisas de Deus só vão poder se concretizar, as promessas dele só vão começar a se concretizar na nossa vida quando nós estivermos dispostos a renunciar tudo por ele. Espero que esse vídeo tenha te feito refletir e olhe hoje para Deus, lembre do que Deus pediu para que você renuncie. Sabe, muitas vezes o seu temperamento irado, aquele determinado pecado, o seu ego, o seu orgulho, a sua falsa segurança em si mesma, a segurança que você acha que vem do seu trabalho, mas quando na verdade vem de Deus.
Sabe? Veja o que hoje falta para que você comece a viver a vida, os sonhos de Deus na sua vida. Sabe? Porque de fato, enquanto o nosso coração estiver preso em algo que não é a Deus, nada poderá começar a ser feito. Nada pode prender o seu coração para que Deus comece a cumprir os planos dele na sua vida. Inclusive, hoje eu estava fazendo o meu devocional, não gosto muito dessa palavra, mas eu estava dedicando um tempo a estudar e meditar, né, na palavra, junto com oração, e eu estou estudando Mateus. E hoje eu passei lá pelo capítulo 10 de Mateus e me chamou muita atenção, porque eu já estava pretendendo gravar esse vídeo hoje, que tem alguns versículos que casam perfeitamente. Olha só o que diz lá em Mateus 10:37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama mais o seu filho ou a sua filha não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. E eu até escrevi aqui em cima, ó, enquanto amarmos mais coisas e pessoas do que a Deus, os sonhos dele na sua vida não podem se realizar. E de fato, isso também me lembrou uma música da Tamires Garcia, que é uma das cantoras que eu mais gosto, que diz mais ou menos assim: enquanto muitos vivem a vida que pediram a Deus, eu escolhi viver a vida que Deus pediu de mim. Que nós também possamos deixar a vida que nós queremos de lado, porque a vida que Deus quer de nós vale muito mais a pena. Sabe, por mais que nesse meio tempo, nesse meio do caminho, tenham dificuldades, tenha a barreira do medo que a gente precisa ultrapassar, a barreira das renúncias que a gente precisa fazer, lá na frente tudo vai valer mais a pena, sabe? Nada é tão bom quanto a paz que excede todo o entendimento que vem dele. Sabe, uma das coisas que eu não quero que aconteça na minha vida é que eu chegue talvez lá nos meus 50, 60 anos, olhe para trás e veja que a minha vida foi uma farsa, que nada do que Deus me pediu eu fiz, sabe? E cada dia mais eu olho para dentro de mim e peço: Senhor, o que eu preciso renunciar no dia de hoje para ficar mais perto de Ti? Senhor, o que eu preciso renunciar no dia de hoje para começar a viver os Teus planos? E Deus tem me falado. E eu tenho feito isso, por mais que assim, ó, seja praticamente Deus me colocando num moedor de carne, porque não é fácil a gente renunciar ao que nos dá uma falsa segurança. Não é fácil renunciar a pessoas ao nosso redor. Não é fácil se deslocar, sair do lugar onde a gente mora, porque Deus nos falou. Não é fácil renunciar um trabalho. Sabe, como no meu caso, Deus falou: você vai fazer a minha obra, vai fazer o meu ID, eu vou te confiar uma comunidade de pessoas nas tuas mãos, mas você não vai poder mais trabalhar em nada a não ser falar de mim, do meu amor e ensinar pessoas a amadurecerem em mim, sabe? Tanto é que quando eu comecei a me dispor, as coisas começaram a acontecer. Não é fácil esse processo de renúncia, mas ele vale a pena. Ele vale a pena, porque nada melhor do que ter a presença do Senhor. Nada melhor do que os sonhos e planos dele na nossa vida. Eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para a sua vida, assim como fez para mim quando eu ouvi essa história, essa palavra no culto. E pense, o que Deus te pediu para renunciar há tanto tempo e você não está renunciando? Porque talvez só falta essa renúncia que Deus te pediu para de fato os planos dele se concretizarem na sua vida.